Senhoras e senhores, bem-vindos à palestra Regras para a Aposentadoria, com a nossa palestrante Andréa Crudo, que trabalha no Departamento de Recursos Humanos, DRU, da Secretaria da Administração Penitenciária. Boa palestra a todos. Olá! Hoje veremos as regras para contagem de tempo para fins de aposentadoria, tá? Será apenas um breve histórico aí, de acordo com os fundamentos legais. Ressalto que cada caso deve ser avaliado individualmente no próprio processo de aposentadoria, pois cada servidor tem as suas características, quando ingressou no serviço público, né, para verificar em qual fundamento se enquadra. Então, aqui hoje veremos noções básicas aí sobre os fundamentos da aposentadoria, tá? Então, um breve histórico aí, né, referente às alterações que o artigo 40 da Constituição Federal sofreu aí ao longo dos anos, tá? Até 15 de dezembro de 98, a gente considerava aí para fins de aposentadoria somente o tempo de serviço. Então, se o servidor, aí, no caso do homem, tivesse 35 anos de tempo de serviço e a mulher 30 anos, ela já se aposentava com este tempo, tá? Os requisitos, né, esses requisitos, eles se mantêm quem conseguiu o tempo até essa data. A partir daí, a gente teve a edição da Emenda Constitucional número 20, que ela trouxe algumas alterações aí em relação ao artigo 40 da Constituição, tá? Que alterações foram essas? Ela introduziu alterações em relação ao requisito da idade, em relação ao tempo de contribuição, que além do tempo o servidor teria que pagar mais um período de pedágio, tá? Além disso, ela também trouxe regras em relação ao tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria, e uma regra que o servidor tivesse ingressado no mínimo até a data de 16 de dezembro de 98, quando foi então publicada a Emenda Constitucional número 20. Né? Ela foi a primeira emenda constitucional que alterou as regras de aposentadoria. Após ela vieram outras. Então, muitas das regras da Emenda 20 hoje já não existem mais, já foram revogadas por outras emendas constitucionais que a gente vai observar a seguir, tá? Bom, os servidores que ingressaram, então, até a data de 31 de dezembro de 2003, ele já passa a ter novas regras. Por quê? Foi editada a Emenda Constitucional número 41, que a gente vai observar a seguir. Então, o servidor, né, que ingressou aí até a data de 31/12 de 2003, ele tem garantido os direitos constitucionais da Emenda 20. Tá? Então, eles permanecem com esses direitos. Inclusive, o ASP, né, que ingressou até essa data, ele tem direito de levar para a aposentadoria os benefícios da classe, né, os valores de vencimento da classe que ele ocupou até o momento da aposentadoria. Posteriormente, foi editada a Emenda Constitucional número 41, né, como eu já disse, em 31 de dezembro de 2003. Ela manteve os requisitos que a Emenda Constitucional número 20 também manteve, né, trouxe, aliás, que são os requisitos em relação à idade, os requisitos do tempo de contribuição, né. Ela trouxe o tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, né? Ela trouxe também essa regra, estabelecendo, então, 20 anos no serviço público, né? 10 anos na carreira e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, tá? É certo que essas regras também já sofreram alterações aí pela Emenda 47, tá? A Emenda 47 trouxe um benefício bom para o servidor, que foi a questão da paridade, tá? Bom, então a Emenda 41, ela trouxe, enfatizando, novas orientações quanto ao cálculo dos proventos, tá? Considerando o tempo de contribuição, né, com o cálculo da média, tá? E o advento aí da aposentadoria proporcional previsto no artigo 2º dessa emenda, tá? O cálculo da média, né, o servidor precisa tomar cuidado com isso quando for se aposentar,
porque ele pode ter prejuízos aí financeiros, tá? Além disso, a emenda 41, ela também revogou o artigo 8º da emenda 20, né, que eu nem entrei muito em detalhes por conta das alterações que ela teve. E aí permaneceu as regras de transição, tá? Bom, os servidores que completaram as exigências para aposentadoria voluntária e que por opção permanecerem em atividade, eles farão jus ao abono de permanência. Então, o abono de permanência foi um benefício bom que a emenda 41 trouxe. O que que é? Né? O servidor que completou os requisitos para se aposentar e decidiu continuar trabalhando, ele passa a receber esse benefício, que é equivalente ao valor da contribuição previdenciária que a gente paga, né? Então, é o mesmo valor correspondente. Então, você meio que deixa de ter esse desconto. Então, é vantajoso, né? Após a emenda 41, foi editada em 2005, né, em 5/7/2005, a emenda constitucional 47. Ela trouxe alterações no artigo 6º da emenda 41, tá? Além disso, né, trouxe outras regras também, e no artigo 3º ela prevê que o tempo de contribuição, no caso de homens, corresponde a 35 anos, né? E no caso de mulher, são 30 anos. Além disso, ela também aumentou o tempo no cargo efetivo em relação à emenda 41. Antes era 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Agora, com a 47, passaram a 25 anos, 15 anos de tempo na carreira e 5 anos no cargo. Então, ela trouxe essas alterações aí. Além disso, ela estabeleceu a idade mínima e no caso de homens são 60 anos de idade e para a mulher são 55 anos de idade, tá? Mas ela trouxe um benefício, né? Ela permite que os servidores que ingressaram até a data de 16 de dezembro de 98, lá da emenda constitucional 20, que tenha o tempo de contribuição, então vamos supor, o homem que já tem os 35 anos de contribuição, mas não tem o requisito da idade, ele pode, a cada ano a mais que ele trabalhar, reduzir 1 ano da idade. Então, ele tem lá 36 anos de contribuição, não tem 60 ainda de idade, ele reduz 1 ano. Então, se ele tiver com 59 anos de idade, daria para ele se aposentar. No caso da mulher, a mesma coisa. Então, são necessários 30 anos de contribuição e 55 de idade. Então, a cada ano a mais que ela trabalhar, acaba reduzindo 1 ano para a idade. Então, essa foi um dos benefícios que acabou trazendo, né, que essa emenda acabou trazendo para, de certa forma, facilitar um pouco, né? Bom, depois disso, né, recentemente, aí em março de 2012, foi editada a Emenda Constitucional 70. Essa emenda, na verdade, ela acrescentou o artigo 6A à Emenda Constitucional 41, lá de 2003. O que é isso, né? O que ela trouxe? Ela trouxe critérios aí para o cálculo e correção dos proventos dos servidores que se aposentaram por invalidez, tá? E que tenham ingressado no serviço público até a data da edição da emenda 41, ou seja, até 31 de dezembro de 2003, tá? Então, os servidores aí que se aposentaram até essa data, eles passam a ter o direito à paridade dos benefícios e também os proventos integrais ou proporcionais de tempo de contribuição. Aí vai depender de cada fundamento legal que a pessoa se aposentou, o tempo que ela tinha, né? A questão da paridade, o que é esse benefício, né? A paridade, ela é considerada quando, se o servidor que está na ativa tiver algum aumento salarial, ele acaba passando também para o servidor inativo, né? Para aquele que já se aposentou. Então, nesses casos da paridade, né, quando o servidor se aposenta com esse fundamento legal, ele tem, de certa forma, vantagens aí quando o servidor da ativa tem aumento de salário. Ele pode levar isso também para a aposentadoria, tá?
Bom, agora a gente vai falar da aposentadoria especial, que é um benefício exclusivo para o ASP e para o AEVP. Então, ele está previsto no artigo 40 da emenda da Constituição, que também estabelece situações de aposentadorias especiais, que são os casos em que o servidor exerce situações de risco, né, atividades de risco. Então, no caso do ASP e do AEVP, foi editada a Lei 1109, que trouxe regras sobre a aposentadoria. Então, que regras são essas? Ela estabeleceu que para o homem a idade mínima são 55 anos e para a mulher 50 anos. O tempo de contribuição é igual, são 30 anos de contribuição. Desses 30 anos, 20 anos são de efetivo exercício na carreira, ali no cargo, tá? E se o provimento no cargo, né, se a nomeação no cargo for anterior a 31 de dezembro de 2003, que é a data da emenda 41, não há necessidade do requisito da idade. Então, o servidor fica dispensado do requisito da idade. Ele tem que ter os 30 anos de contribuição. Desses 30 anos, ele tem que ter 20 anos de efetivo exercício no cargo, tá? Também tem direito ao abono de permanência, né, como eu já comentei, e os proventos, eles são integrais, só que a aplicação da Lei 10.887 de 2004, ou seja, o cálculo desses proventos é feito com base de 80% dos maiores salários que o servidor teve. Então, é uma média aritmética, não havendo aí vinculação com o reajuste do servidor na ativa. Então, o servidor aí, ele acaba tendo um aumento no benefício da aposentadoria anual, mas de acordo com o regime geral da Previdência Social. Então, todo ano ele tem um aumento, mas aí é a regra geral do INSS, então é aplicado a todos. Então, pode ser que esse tipo de aposentadoria não seja muito conveniente, né? No caso do ASP, a EVP, aí, alguns servidores que se aposentaram, a gente observou aí um prejuízo, uma redução salarial de 20% a 30%. Então, talvez fosse conveniente o servidor atender os requisitos, permanecer em atividade, né, recebendo o abono de permanência, até que ele atinja os outros requisitos para aposentadoria ali pelas emendas constitucionais, tá? E no cálculo do benefício aí da aposentadoria especial, é considerada a classe em que o servidor se encontra ali no momento da aposentadoria. Então, o cálculo é feito em cima daquela classe que ele estava ocupando. Tá? No caso da aposentadoria por invalidez, né, em que situações a gente tem? Aqueles casos em que o servidor é declarado inválido permanentemente pelo Departamento de Perícias Médicas, de acordo com o laudo expedido, tá? Então, a gente tem algumas situações aí da aposentadoria por invalidez, né, algumas alterações que ocorreram. Então, a gente tem aqueles casos, né, previsto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, tá? Nos casos de ingresso após a publicação da emenda 41, né, após 31/12 de 2003, os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição, né? Ou seja, no caso de homem é x 35 avos. Então, se ele trabalhou 20 anos, vai ser 20 dividido por 35. No caso da mulher, a mesma coisa, só que aí são x 30 avos, né? A mulher são 30 anos de contribuição. Então, o cálculo dos proventos é feito aí proporcionalmente ao tempo de contribuição. Então, nesses casos que o servidor se aposentou por invalidez aí nesse fundamento legal até 31 de dezembro de 2003, né, ele acaba tendo a aplicação da Lei 10.887, ou seja, o cálculo dos proventos é feito com base na média dos maiores salários que o servidor teve, né, dos 80 maiores salários que ele teve. A não ser que a moléstia que ocasionou a aposentadoria por invalidez seja decorrente de acidente em trabalho ou alguma moléstia profissional,
ou mesmo uma doença grave, contagiosa, estabelecida na Lei 8.112. Tá? No caso do ASP, do EVP, se ele se enquadrar na exceção, né, ou seja, se ele foi aposentado aí decorrente de alguma moléstia em serviço ou daquelas doenças, ele terá direito aos proventos integrais, considerando a classe em que ele se encontrava no momento da aposentadoria. Um outro fundamento legal para a aposentadoria por invalidez que a gente tem, né, prevista no artigo 40, foram as alterações que o artigo 6º da emenda 41 trouxe, né, ainda com uma nova redação dada pelo artigo 70. Então, se o servidor teve um ingresso até 31 de dezembro de 2003, ele pode se aposentar com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Homem vai ser x 35 avos, né, o tempo de contribuição dividido por 35. A mulher vai ser x 30 avos, exceto, né, novamente, volto a enfatizar, se a doença foi decorrente de moléstia em serviço ou algum acidente de trabalho ou alguma doença contagiosa ou incurável estabelecida na lei federal, lá 8.112, tá? No caso do ASP e do EVP, novamente a mesma regra. Se ele se enquadrar na exceção, ele terá direito aos proventos integrais, considerando a classe em que ele se encontrava, tá? Nesse caso, nesse fundamento legal, o servidor tem direito à paridade, ou seja, a revisão e cálculo dos proventos, né, é aplicado da mesma forma para o servidor da ativa, ou seja, os aumentos que os servidores da ativa tiverem, né, também são estendidos ao inativo, ao aposentado. Tá? Uma outra situação também da aposentadoria por invalidez prevista aí no artigo 40 da Constituição são aquelas combinadas com o artigo 6º da emenda 41. Servidor que teve ingresso também até 31 de 12 de 2003. Se ele possuir todos os requisitos para aposentadoria integral, né, e vamos supor que não deu tempo dele se aposentar, acabou saindo da aposentadoria por invalidez, os proventos dele serão integrais, né, de acordo com o entendimento aí firmado pela Procuradoria-Geral do Estado no PA 130/2007. Tá? Ele vai ter direito à paridade, né, nesses casos, né, aliás, um outro fundamento legal que a gente tem também aí no artigo 40 é quando combina com o artigo 3º da emenda 47. Tá? Então, servidores que também tiveram ingresso até a data da emenda constitucional 20, ou seja, 16 de dezembro de 98. Ele também vai ter todos os requisitos para aposentadoria integral, né, vai ser integral, se ele tinha os requisitos e não foi aposentado, acabou sendo aposentado por invalidez. Ele também terá o cálculo dos proventos integrais, né, de acordo com o mesmo parecer 130. E vai ter direito à paridade, né, a revisão e cálculo dos proventos são assegurados aí na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a situação aí dos servidores em atividade, tá? Uma outra modalidade de aposentadoria é a aposentadoria compulsória, né? A famosa expulsória. É uma aposentadoria por idade, quando o servidor atinge os 70 anos de idade, né? Ela se aplica tanto para o homem como para a mulher, tá? Como que se calcula? Os proventos também são proporcionais ao tempo de contribuição. Então, para o homem são x 35 avos e para a mulher x 30 avos, tá? No caso do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da emenda constitucional, né, ingresso após a data de 31 de dezembro de 2003, que é a data da emenda 41, eu tenho a aplicação da Lei 10.887, ou seja, é a questão da média, né? Então, calcula-se os proventos com base em 80% das maiores remunerações que o servidor teve. E o reajuste, como eu já comentei em outros casos, é de acordo com o regime geral da Previdência Social. Tá? Bom,
Uma outra situação da aposentadoria compulsória, um outro fundamento legal, é aquele que eu combino com o artigo 6º da emenda 41 ou com o artigo 3º da emenda 47. Então, nessas situações, se o servidor possuir todos os requisitos para aposentadoria integral, né, e eventualmente essa aposentadoria não foi publicada aí, tanto nos termos do artigo 6º da emenda 41, como nos termos do artigo 3º da emenda 47, os proventos também serão integrais, de acordo com aquele mesmo parecer, o PA 130/2007, que eu citei há pouco no caso da aposentadoria por invalidez. Tá? O servidor tem direito à paridade com a revisão e cálculo aí dos proventos, né? Eles são assegurados na mesma proporção, na mesma data, sempre que o servidor da ativa tiver o aumento de remuneração. Esse aumento também estende ao inativo nesse fundamento legal. Tá? Bom, passadas essas regras, né, da emenda 20, que a gente viu aí, da emenda 41, da emenda 47, agora a gente vai observar aí, né, as regras da aposentadoria integral, né, o que a gente pode aplicar aí, tá? Então, no caso da aposentadoria, a gente tem a aposentadoria voluntária, né? Todos os servidores da Secretaria têm direito neste fundamento legal, que é o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, tá? Pode ser para o ASP, para o AEVP, para o Executivo Público, para o Oficial Administrativo, para o médico, para o auxiliar de serviços gerais. Ela se aplica aí a todos os servidores em exercício na nossa Secretaria, tá? Então, quais são os requisitos, né? O servidor tem que ter aí, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. No caso do homem, ele tem regras em relação à idade e contribuição. São 60 anos de idade para o homem, 35 de contribuição. No caso da mulher, são 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Nesse fundamento legal, o servidor também tem direito ao abono de permanência. Mas e os cálculos dos proventos? Como fica nessa situação? Os proventos são integrais, mas com a aplicação da Lei 10.887, ou seja, é feito a média aritmética, né, em cima de 80% das maiores remunerações, aí, os maiores salários que o servidor teve. E aí ele acaba tendo uma redução salarial. Então, talvez nesse fundamento legal não seja muito conveniente, né? O reajuste é de acordo com o regime geral da Previdência Social. Então, todo ano tem um pequeno aumento de salário, só que não tem a paridade, né? No caso do ASP, a EVP que se aposentar nesse fundamento legal, é necessário 5 anos na classe em que se dará a aposentadoria. Caso contrário, o benefício será calculado com base na remuneração da classe que ele ocupava anteriormente. Então, talvez fosse conveniente esperar completar os 5 anos na classe que ele pretende se aposentar. Tá? Uma outra situação da aposentadoria voluntária que temos é a proporcional. Qual é o fundamento legal? Né, está previsto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição. Né? Ela é uma aposentadoria por idade. Tá? Então, como ocorre? Né? Se estende também a todos os servidores em exercício na SAP. Desde o ASP, a EVP, o pessoal da área meio, né, o pessoal administrativo, como o pessoal da saúde. E o principal aí requisito é a idade. Tá? Então, no caso do homem, ele tem que ter aí no mínimo 65 anos de idade e a mulher os 60 anos. E como se dá? Quais são as regras? Tem que ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo, né, em que se dará a aposentadoria, também tem direito ao abono de permanência. Os proventos são calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição. No caso do homem, x 35avos, no caso da mulher, x 30avos. E também tem a aplicação da Lei 10.887, ou seja, a média aritmética. Tá?
O reajuste é de acordo com o regime geral da Previdência Social, né? Todo ano tem um pequeno reajuste. Mas não tem os reajustes, né, quando o servidor da ativa tem. Tá? No caso do ASP e a EVP é a mesma regra, é necessário que ele tenha 5 anos na classe em que ele está classificado. Caso contrário, os cálculos dos proventos são feitos com base na classe que ele ocupava anteriormente. Também temos a aposentadoria voluntária proporcional, aí prevista no artigo 2º, né, incisos de 1 a 3, a linha A e B, né, do parágrafo 1º da emenda aí 41. Tá? Essa aposentadoria também é um benefício aí a todos os servidores da nossa secretaria, desde o ASP, a EVP, a área meio, a área da saúde. Tá? Então, se estende a todos. E quais são as regras? Tá? Então, aqui, na verdade, a gente tem a aplicação da emenda 41. Né? Então, o servidor tem que ter aí, até a data de 16/12/91, desculpe, aqui é a aplicação da emenda 20. Até a data de 16 de dezembro de 98, ele tem que possuir lá os 5 anos de efetivo exercício no cargo. Ele tem que ter um período adicional de contribuição de 20% do tempo que na data lá de 16 de dezembro de 98 faltaria para ele atingir, né, o tempo aí necessário para se aposentar. Né? A gente até vai exemplificar. E tem os requisitos, né, da idade e tempo de contribuição. No caso do homem, são 53 anos de idade e 35 anos de contribuição. No caso da mulher, são 48 anos de idade e 30 anos de contribuição. Tá? Então, esse pedágio, como que se calcula esse pedágio? Então, eu tenho que verificar lá em 16 de dezembro de 98, quanto tempo o servidor tinha de exercício ali para fins de aposentadoria. Então, um exemplo aí, vamos supor que o servidor tinha 9.962 dias lá na data de 16 de dezembro. Né? Como o dia 16 é o dia da publicação, eu tenho que contar até o dia 15. Então, no dia 15 de dezembro de 98, 9.961 dias. Então, qual é o limite de tempo? 35 anos de contribuição. 35 anos dá 12.775 dias. Então, o que eu faço? Eu calculo aí dos 12.775, eu subtraio o tempo que ele tem em 15/12/98, que aí no exemplo são 9.961 dias. Então, a diferença é de 2.814 dias. Em cima dessa diferença, né, eu calculo quando venceria, em 29/8/2006. Então, eu aplico aí essa diferença, o percentual de 20%. Daria mais 563 dias. Então, esses 563 dias, eu calculo o tempo. Qual é o período? Vai ser de 30/8/2006 até 14 de março de 2008. Então, esse seria o período aí de pedágio, que a gente chama, que é de 20% a mais do tempo. Né? Nesse caso, os proventos são proporcionais, com a aplicação da Lei 10.887, ou seja, a aplicação da média. Né? Então, talvez não seja muito conveniente se aposentar nesse fundamento legal. E para o ASP e EVP, a mesma regra, ele tem que ter 5 anos na classe em que ele está classificado. Caso contrário, o benefício será calculado na classe em que ele se encontrava anteriormente. Bom, então agora a gente vai observar as aposentadorias integrais, né, que, a meu ver, são as melhores aposentadorias, porque os proventos são integrais sem aplicação da média. Né? Uma delas está prevista no artigo 6º, os incisos 1 a 4 da emenda 41, né, já com as alterações da emenda 47. Né, ela se estende a todos os servidores da nossa secretaria também, desde o ASP, a EVP, o pessoal da área meio, o pessoal da área da saúde, né, desde que esteja em exercício na SAP, e traz aí as regras. Que regras? Né?
Nesse caso, são 20 anos de efetivo exercício no serviço público, né? 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, tá? Qual é a regra? Tem que ter ingressado também no serviço público até a data de 31 de dezembro de 2003, que é a data da emenda 41, né? Dá direito ao abono de permanência. Em relação ao tempo de contribuição e idade, para o homem são 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Para a mulher já são 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, né? Então, a revisão e o cálculo dos proventos são assegurados na mesma proporção do pessoal da ativa, né? A paridade que a gente já comentou. Então, todos os aumentos que o pessoal da ativa tiver também vai se estender ao aposentado. Inclusive, se houver algum benefício aí decorrente de transformação ou reclassificação de cargo, né, em que se deu a aposentadoria. Então, também se estende aí para o aposentado, tá? No caso do ASP, a EVP, a mesma regra, é exigido 5 anos na classe em que se dará a aposentadoria. Caso contrário, o benefício é calculado na classe que ele se encontrava anteriormente, tá? E aí nós temos a aposentadoria também voluntária integral, outro fundamento legal, que é com base no artigo 3º, incisos 1 a 3, parágrafo único aí da emenda 47. É a famosa PEC paralela, né? Então, ela trouxe aí, na verdade, é um benefício estendido a todos os servidores também da Secretaria, desde o ASP, a EVP, a área meio, a área da saúde. E ela trouxe aí as regras. Que regras, né? Aumenta um pouquinho, no caso. Ele exige 25 anos de efetivo exercício, né, no serviço público, 15 anos na carreira e 5 no cargo em que se dará aposentadoria, tá? O ingresso no serviço público tem que ter ocorrido até a data de 16 de dezembro de 98, que é daquela data da emenda constitucional número 20, tá? No caso do homem e para a mulher, aí o tempo de contribuição e de idade, né, exige para o homem 60 anos de idade e 35 de contribuição. Para a mulher, são 55 anos de idade e 30 de contribuição. Mas ela permite, né, aquela redução que eu já comentei com vocês. A cada ano a mais de contribuição que o servidor trabalhar, ele pode reduzir 1 ano da idade. Então, o homem, 60 anos de idade, se ele tem 35 anos de contribuição, aposenta. Se ele não tem a idade, ele trabalha 36 anos para 59 de idade, ou 37 anos para 58 de idade. Então, permite a cada ano a mais trabalhar da redução de 1 ano de idade. A mesma regra para a mulher, né? A vantagem dessa aposentadoria, também o cálculo dos proventos é feito com base na paridade, ou seja, todo o reajuste que tiver para o pessoal da ativa também se estende ao servidor inativo. Então, essa é uma das vantagens aí, tá? Mesmo quando decorrente de transformação de cargo, tudo é a mesma regra, né, do artigo 6º da emenda 41, como a gente acabou de observar, tá? E no caso do ASP, a EVP não muda, é necessário que ele tenha 5 anos na classe em que se dará a aposentadoria. Caso ele não tenha, os proventos serão calculados com base na classe que ele se encontrava anteriormente, né? Bom, essas regras que a gente viu é o que a legislação estabelece aí, né? O artigo 40, com todas as alterações que as emendas trouxeram. Mas eu volto a dizer, né, cada caso tem que ser analisado aí individualmente no processo, de acordo com os requisitos que cada servidor possui. Então, o núcleo de pessoal da unidade tem condições de identificar qual é o melhor requisito que se atenda, tá? No caso do ASP, a EVP, aí com a aposentadoria especial, verifique direitinho no seu núcleo de pessoal, mais ou menos, qual vai ser o salário aí na condição de aposentado, porque há uma redução salarial sim, né? Há uma perda aí de 20% a 30% para avaliar se realmente compensa a aposentadoria ou não, tá?
Então, são essas as nossas recomendações. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima.